Graça e paz, povo bendito, como estão? Tudo bem? Sou o pastor Ivelto de Jesus e quero trazer uma rápida palavra de ensino, de meditação para o seu coração. Palavra essa que julgo importante que conheçamos. Estou aqui na Igreja Batista Tempo de Santificação, e o que eu quero falar com vocês hoje acerca de uma doutrina básica, doutrina bíblica. E doutrina vai além de costumes, doutrina é doutrina e pronto, e acabou. E hoje eu quero falar sobre a Páscoa. O que da Páscoa, como surgiu a Páscoa, o que é a Páscoa. E como texto base, vamos lá no início, em Êxodo capítulo 12, versículo 11, que a Bíblia nos diz assim: Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. É uma doutrina que ao longo dos anos vem se perdendo a forma correta de celebrá-la, a forma correta de comemorá-la, mas a Bíblia não muda, independente da cultura, do costume. O princípio bíblico sempre serão princípios bíblicos. Infelizmente, ao longo dos anos, como eu acabei de dizer, dentro das nossas igrejas foi tomando um novo rumo de comemoração dessa festa tão maravilhosa que Deus deixou como ordenança na palavra dele, para que comemorássemos perpetuamente. E nada melhor para entender do que voltarmos ao contexto histórico, como surgiu, por que surgiu. E espero que esse vídeo seja esclarecedor. É bem básico, bem simples, seja esclarecedor para a tua vida, que o Espírito Santo fala ao teu coração. Então, como surgiu a Páscoa? Desde que Israel partiu do Egito em cerca de 1445 a.C., o povo hebreu, também conhecido como judeu, celebra a Páscoa todos os anos na primavera. Depois de os descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó passarem mais de 400 anos de servidão no Egito, Deus então decidiu libertá-los da escravidão. Suscitou Moisés e o designou como líder do Êxodo, e Êxodo significa saída. Então, em obediência ao chamado de Deus, Moisés compareceu diante de Faraó e lhe transmitiu a ordem divina, dizendo: deixai ir o meu povo. Para então conscientizar Faraó da seriedade desta mensagem da paz do Senhor, Moisés, mediante o poder de Deus, invocou pragas como julgamentos contra o Egito, devido à desobediência de Faraó. E no decorrer de várias pragas, Faraó concordava em deixar o povo ir, mas ao seguir voltava atrás, uma vez que a praga era sustada ou era encerrada. Soou então a hora da 10ª e última praga, aquela que não deixaria aos egípcios nenhuma alternativa, senão lançar os judeus, os israelitas, fora do Egito. E que praga foi essa? Deus então mandou um anjo destruidor através da terra do Egito para eliminar todo o primogênito do Egito, desde os homens até os animais, exceto a nação de Israel. Visto então que os israelitas também habitavam no Egito, como os israelitas poderiam escapar do anjo destruidor ou do anjo da morte? O Senhor emitiu uma ordem específica ao seu povo, através de Moisés. Assim, a obediência a esta ordem traria a proteção divina a cada família dos hebreus, com seus respectivos primogênitos, tanto de filhos como de animais. Cada família, diante dessa ordem, tinha de tomar um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito, e sacrificá-lo ao entardecer do dia 14 do mês de Abib,
ou Nissan. Eles teriam que tomar esse cordeiro com 1 ano de idade, sem mancha, aos 10 do mês de Abíbio, que mês de Abíbio é o nome em grego do calendário gregoriano, mas porém o calendário judaico você vai ver escrito mês de Nissan. Porém, no ano bissexto, você não vai ver Nissan. No ano bissexto, como é esse ano que eu estou gravando, 2024, é Adar 1 e Adar 2. Então, ou seja, no mês de Abib, que também é o mês de Nissan, que fica entre março e abril, no 10º dia, eles tomariam um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem defeito, levariam para dentro de casa e se relacionariam com esse cordeiro de forma de ele estar dentro de casa, e ao 14º dia eles sacrificariam esse cordeiro. Assim, famílias pequenas podiam repartir o cordeiro entre outras famílias, porque a ordem era, não podiam deixar nada desse cordeiro para o dia seguinte, tinham que comer tudo do cordeiro. E parte do sangue do cordeiro que seria sacrificado, os israelitas deviam pegar desse sangue, aspergir o sangue nas ombreiras das portas, nas vergas das portas de cada casa. Para quê? Para quando o anjo destruidor, passasse por aquela terra, ele passaria por cima daquelas casas que tivessem o sangue aspergido sobre elas. Daí surgiu então o termo Páscoa, do hebraico Pessar, que significa pular além da marca, passar por cima ou poupar. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação à morte executada contra todos os primogênitos dos egípcios. Deus ordenou o sinal do sangue, não porque ele não tivesse outra forma de distinguir os israelitas dos egípcios, mas porque Deus queria ensinar ao seu povo a importância da obediência e da redenção pelo sangue, preparando-o para o advento, conforme João Batista diz no Evangelho de João capítulo 1, versículo 29, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que séculos mais tarde viria através de Jesus, que era Jesus Cristo. Então aqui surge o termo Páscoa, que é passar por cima. Notem que não tem muito a ver, ou não tem nada a ver, com o que é comemorado devido às religiões, somente a Igreja Católica Romana vem implantando ao longo dos anos na nossa cultura, mas precisamos voltar aos princípios bíblicos, pois independente de cultura, costume, época, a Bíblia sempre é a palavra de Deus, sempre é a verdade. E eu falo, quanto mais eu estudo teologia ou outros cursos, eu fico mais certo de que a Bíblia é a verdade. Então esse é o contexto histórico da palavra Páscoa, do porquê da comemoração Páscoa. E como foi a Páscoa na história de Israel, na história israelita? A partir daquele momento que o anjo passou por sobre as casas que tinha a marca do sangue e livrou os primogênitos, matando todos os primogênitos do Egito, dos egípcios, eles ordenaram então que Israel saísse do Egito, e assim eles foram. Então, a partir daquele momento da história, o povo de Deus ia celebrar a Páscoa toda primavera, obedecendo às instruções divinas, que aquela celebração seria de estatuto perpétuo. Lembrando, e abro um parênteses para dizer, que há 3 festas bíblicas que Deus ordena o seu povo comemorar, sendo judeu ou não, mas que se segue a Bíblia, comemorar como estatuto perpétuo. Eu, particularmente, aprendi a comemorar todas as festas que Jesus comemorou. Porém, festa que Jesus não comemorou, eu não comemoro. Jesus, por exemplo, não comemorou Natal, então eu não comemoro Natal. Só um minutinho. E assim, há 3 festas: festa da Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. São festas que Jesus comemorou e eu também comemoro. Então, a partir daquele momento da história, seria como estatuto perpétuo. Todo ano, na primavera, deveriam comemorar essa data. Talvez você pergunte, mas pastor,
Por que que hoje a Páscoa em um ano dá um mês, outro ano dá outro mês? Isso é por causa do costume do calendário gregoriano, que eles pegam justamente uma data que vai dar a lua cheia e faz uma conta com o carnaval para bater. Mas a Páscoa, pela Bíblia, ele é comemorado no 14º dia do mês de Abib, e que é o mesmo do mês de Nissan. O mês de Nissan é o primeiro mês religioso, o primeiro dos meses religiosos de Israel, porque o primeiro mês do ano cívico de Israel se dá no dia de Yom Kippur. Então a Páscoa lembra o povo como eles saíram da terra do Egito. E esse era, porém, um sacrifício comemorativo, exceto o sacrifício inicial no Egito, que foi um sacrifício eficaz, um sacrifício que teve o poder de os libertá-lo da escravidão. Antes da construção do templo, em cada Páscoa, os israelitas reuniam-se segundo suas famílias, sacrificavam o cordeiro, retiravam todo o fermento de suas casas e comiam ervas amargas. Aqui abro do parênteses. Páscoa não tem nada a ver com chocolate, nem com coelho. Páscoa tem a ver com cordeiro e ervas amargas. Olha como o diabo faz. Ele quer pegar algo que simboliza dor, lembrança de libertação, de uma escravidão, e transformou em algo comercial, algo para dizer para nossas crianças que Páscoa é doce. Não, mas a Páscoa bíblica, nessa época, o povo de Deus, por ordem de Deus, tirava todo o fermento que simbolizava pecados, prazeres das suas casas e comiam ervas amargas. Mais importante, eles recontavam a história de como seus ancestrais experimentaram o êxodo milagroso na terra do Egito e sua libertação da escravidão de Faraó. E a nossa geração precisa voltar a essa prática, contar para os nossos filhos porquê da Páscoa, como surgiu a Páscoa, qual o motivo da Páscoa. Lembrá-los, os nossos filhos, que a Páscoa simboliza a escravidão de uma vida pecaminosa que nós tínhamos. Assim, de geração em geração, o povo hebreu relembrava a redenção divina e seu livramento do Egito. Era dever dos pais usar a Páscoa para ensinarem aos seus filhos a verdade sobre a redenção da escravidão do pecado, que Deus fez deles um povo especial sob os cuidados e senhorio. Uma vez construído o templo, Deus ordenou que a celebração da Páscoa e o sacrifício do Cordeiro fossem realizados em Jerusalém. O Antigo Testamento registra várias ocasiões em que a Páscoa especialmente relevante foi celebrada na Cidade Santa. E nos tempos do Novo Testamento, os judeus observavam a Páscoa da mesma maneira. O único incidente da vida de Jesus como menino que as Escrituras registram foi quando seus pais o levaram a Jerusalém aos 12 anos de idade para a celebração da Páscoa. Posteriormente, a última ceia que Jesus participou com seus discípulos em Jerusalém, pouco antes da cruz, foi uma refeição também da Páscoa. Acredito eu, como era uma festa, uma ordenância de estatuto perpétuo para o povo de Deus, eu acredito piamente que todos os anos Jesus ia a Jerusalém para comemorar a festa de Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. E até que a Bíblia registra o momento aos 12 anos que ele foi com seus pais e registra o momento da última ceia, pouco antes de ser crucificado, onde ele, o próprio Jesus, foi crucificado na Páscoa, como Cordeiro Pascual, que liberta o pecado e dá morte todos aqueles que nele creem. Os judeus hoje continuam celebrando a Páscoa, embora seu modo de celebrá-la tenha mudado um pouco, posto que já não há em Jerusalém um templo para sacrificar o cordeiro em obediência a Deuteronômio capítulo 16, versículos 1 ao 6. A festa